Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Vou estar fazendo um breve comentário acerca do estudo da revista EBD da Escola Bíblica. Vou estar falando sobre a justificação do homem e a santificação do homem. Primeiro ponto que nós precisamos observar é a justificação. O que significa a palavra justificação? É tornar alguém justo ou tornar alguém inocente. Olhando para o panorama bíblico, lá no início, no Jardim do Éden, a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Adão cai, diante desse pecado, então toda a humanidade está corrompida, está manchada, sofre as consequências dessa queda. E Deus, então, em seu plano perfeito, envia seu Filho Jesus para morrer na cruz, realizar o sacrifício perfeito, que a lei assim exigia. Cristo morre em nosso lugar e hoje nós temos a oportunidade de salvação. E dentro desse contexto de salvação nós temos a justificação dos nossos pecados. Que além de nós sermos perdoados dos nossos pecados, nós também somos considerados inocentes, somos considerados justos diante de Deus, crendo e tendo fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, o primeiro ponto fala sobre a inutilidade da justiça humana. Aqui diz: nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapo de imundícia. Só existe o meio de obtermos a salvação, de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. Então, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é que não podemos nos salvar a nós mesmos. As nossas obras não nos salvam. As nossas obras são simplesmente um reflexo da nossa salvação. Não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos boas obras porque realmente somos salvos. É um reflexo, são frutos de alguém que já é salvo, de alguém que já está na presença de Deus. Então nós aprendemos que por nossa própria força, por nosso próprio mérito, nós não conquistamos a salvação. É por meio da fé em Jesus Cristo no seu sacrifício. O apóstolo Paulo também diz que nós somos salvos pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus, é por meio da fé, e essa fé é dom de Deus. E não é por obras para que ninguém se glorie. Então não é por nossas obras, mas simplesmente pela fé em Jesus Cristo. Foi Ele que realizou o sacrifício, todo o mérito está na pessoa de Jesus Cristo. Aliás, as nossas obras, que são obras, na verdade, hoje se nós somos salvos, obras de justiça, outrora, quando nós não estávamos na presença de Deus, e nesse contexto aqueles que ainda não reconheceram a Cristo como Salvador, as suas obras meritórias, que acreditam eles ser obras que lhes justificam ou que lhes salvam, quem tem esse entendimento, são consideradas por Isaías como um trapo de imundícia, como um pano sujo, como está em Isaías capítulo 64, versículo 6, ou como uma folha que murcha, ou como um vento que logo passa. Então as nossas obras não são nada diante de Deus, se não são obras de justiça, obras de amor, que só acontecerão a partir do momento que nós reconhecemos a Cristo como Salvador e que passamos a fazer boas obras porque somos salvos. De maneira contrária, aquele que faz obras simplesmente para ser salvo não está nem sendo salvo e não está simplesmente agradando a Deus, porque está confiando em si mesmo, ao invés de confiar simplesmente nos méritos da salvação, os méritos perfeitos da salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 1, vamos estar acompanhando Romanos, capítulo 5, versículo 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação em Cristo Jesus, essa fé em Cristo Jesus, confiar simplesmente nesse sacrifício, no mérito que Ele teve, e simplesmente descansar no seu sacrifício, é ter paz com Deus. Por meio desse sacrifício nós somos justificados pela fé e nós temos paz com Deus. Paz com Deus. O mundo lá fora não tem paz com Deus, na verdade são inimigos de Deus, que querem fazer as suas vontades, constituem-se inimigo de Deus, mas aquele que é justificado por Deus através da fé, ele então passa a ter paz com Deus.
A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Romanos capítulo 5, versículo 9, nesse mesmo capítulo, diz: logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, logo muito mais agora que nós somos justificados pelo sangue de Jesus, sangue inocente, agora seremos salvos por ele da ira. Então, a ira que era certa, que nós iríamos sofrer a ira de Deus, agora nós temos a oportunidade da justificação, do perdão, da redenção dos nossos pecados. E através então, da fé nessa justificação é que nós somos livres, né? Estamos livres dessa ira que está de vir sobre o mundo. Ponto 2, a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia, que é esquecer, né? O esquecimento de algum delito, de algum erro cometido. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados. Então, a maravilhosa doutrina da justificação, que está englobado na doutrina da soteriologia, que envolve todo o processo de salvação na vida do cristão, na vida do crente, do homem e da mulher. O pecador que recebe a Jesus pela fé, Deus concede a ele não somente um mero perdão, mas muito mais do que isso. É um novo status, ou seja, é uma nova posição, uma nova condição diante de Deus. É aquilo que eu disse, não é simplesmente um perdão, porque se eu perdoo ou se alguém me perdoa é porque alguém cometeu um erro, mas essa pessoa poderá voltar a errar, né? Mas Deus, mesmo sabendo que nós ainda vamos errar, Ele nos considera justo através de seu Filho. Ele nos considera agora inocentes no seu tribunal através do sacrifício de seu Filho. Então, é esse maravilhoso plano de salvação, essa maravilhosa doutrina da justificação que nós passamos a compreender aqui, que é muito mais do que apenas um perdão. Agora nós somos considerados justos, inocentes, inculpáveis diante de Deus e do seu tribunal. Porque a nossa situação jurídica, que era de réu, nós estávamos no banco dos réus, como se costuma dizer, diante do juiz nós éramos réus, estávamos condenados, não havia mais uma saída, não tínhamos mais o que fazer. Mas Jesus Cristo, o advogado, aquele que julga as nossas causas, como diz João na sua carta, é aquele que nos traz a justificação, que nos justifica diante de Deus, o justo juiz. Aquele que nos torna santos agora, alguém que é considerado inocente diante de Deus. Nós somos considerados agora inocentes dos nossos pecados. Nós éramos réus, agora, na verdade, nós saímos do tribunal de Deus livres para viver em Cristo Jesus uma nova vida, uma vida de santificação, que é aquilo que nós vamos falar logo mais à frente. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados, como a Bíblia mesmo diz que os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento. Hebreus 10, versículo 17, eu quero fazer a leitura também. Vamos aproveitar os textos bíblicos. Hebreus capítulo 10, versículo 17, que diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Então, a partir do momento que nós passamos pelo tribunal de Deus, éramos réus, e Jesus Cristo, estávamos diante do tribunal. Jesus Cristo agora nos justifica, nos torna inocentes. Nós agora somos justos diante de Deus, e Deus diz assim: todos os teus pecados, né, todas as suas iniquidades eu não me lembrarei mais. Eu não me lembrarei mais em nada. Agora você para pensar, é uma situação em que alguém
alguém erra com outra pessoa, alguém que comete alguma falha, e você perdoa essa pessoa, você sabe que essa pessoa pode voltar a errar, essa pessoa pode voltar a praticar um erro. Mas com Deus é diferente. Deus não olhou para o futuro e disse, não vou perdoar, não vou me esquecer porque ele vai pecar de novo. Não. Jesus Cristo já nos justificou, Jesus Cristo já nos perdoou pelos pecados que ainda vamos cometer no futuro, pelos pecados que ainda veremos e ainda praticar. Claro que nós não vamos pecar com consentimento, com prazer, com alegria, porque agora somos novas criaturas, mas ainda vamos pecar, ainda vamos errar. Mas Deus, na sua eterna misericórdia, no seu eterno amor, no seu grande amor, Ele diz, eu me esqueço das suas iniquidades, eu me esqueço de todos os seus pecados. Por isso que nós estudamos aqui, nós observamos aqui que o sacrifício, o mérito está no sacrifício de Jesus, não está em nós. Por quê? Porque nós vamos errar, nós vamos falhar. Então é simplesmente pela fé em Jesus Cristo, obediência à sua palavra. Ponto 3, o novo homem é justo. A partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Não é como alguém diz assim, eu perdoei aquela pessoa, né, mas eu sei que ela pode cometer um erro lá na frente, pode errar de novo, pode mentir para mim, pode me enganar, mas Deus, como eu disse, Ele não vê isso, Deus não leva em conta isso. Ele não leva em conta essa situação como acontece com nós, seres humanos. Mas passa a ser visto por Deus como alguém que jamais cometeu alguma injustiça. Somos declarados inocentes, verdadeiramente. De agora em diante é um justo aos olhos de Deus.